Boa noite. Boa noite. Eu queria mesmo, o desejo do meu coração era continuar rezando, né? Não sei se vocês provaram mesmo que eu provei, mas eu queria continuar rezando. E durante a oração o Senhor me falava muito forte, você que está com problema para dormir. Você acorda de manhã, o teu lençol parece que passou por ali muitas pessoas. Você rola para lá, rola para cá, e você tem acordado mais cansado do que quando você se deita. Você vai experimentar em Deus um sono restaurador. Você vai poder testemunhar isso. Deus vai te dar essa graça de você dormir bem. E a primeira coisa que Ele pede para você não é tomar um remédio, mas é tomar o remédio, que é a confissão. Procura um padre, se confessa. Você vai ver como que aquela graça da confissão vai cair sobre a sua vida, como algo vai trazer paz ao seu coração. Amém? Teu lençol vai amanhecer retinho assim, não precisa nem arrumar direito. Vai deitar e vai repousar. Você vai poder falar isso para a gente. O tema do nosso grupo de oração de hoje ele é muito abrangente. Ele abrange vários estados de vida. As pessoas aí que sonham em encontrar uma pessoa para namorar, para casar. Tem gente assim aqui, faz tempo que está procurando, faz tempo que está atento às inspirações e aos anseios, à vontade de encontrar uma pessoa. O grupo de oração hoje é para você. O grupo de oração é para as pessoas que também já encontraram um namorado, uma namorada, talvez esteja até noiva, mas você tem dúvida se essa pessoa é a pessoa certa que Deus quer na tua vida. Também é para você esse grupo, é bem abrangente. É para as pessoas que já encontraram, já casaram, mas vocês estão vivendo uma grande luta familiar, competição, brigas, vontade de desistir. É para vocês também esse grupo. Pretencioso o grupo de hoje, né? Bem pretencioso, mas com a graça do Espírito Santo, o Espírito Santo vai falar com todos nós. É para você que casou, passou por essas turbulências, desistiu de continuar casado, se separou, hoje você está aqui separado da pessoa que lá atrás você fez a escolha para casar com ela, e você talvez esteja procurando uma nova chance. Então é para você também o grupo de hoje. Mas é também para aquelas pessoas que não sentem vontade de casar, que não têm essa necessidade de casar. Só que nós temos que partir de um princípio. Se nós estamos aqui essa noite, a gente não está num grupo de autoajuda, nós estamos num grupo de oração onde tem Jesus. E Jesus tem algumas coisas nele que é princípio eterno, para sempre. Por mais que a gente pense diferente, é o ponto. Então eu queria saber se vocês concordam comigo. Por exemplo, tudo o que Deus faz é bom. Vocês concordam? Não precisa concordar. Talvez alguém aqui tenha uma experiência ruim com Deus e acha que não é bem assim não. Mas eu acredito que tudo que Deus faz é bom. Eu quero partir desse princípio. Tudo que Deus faz, Ele é bom. A outra coisa é que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Concorda, né? Quase sempre o nosso tempo, a nossa necessidade não bate com o tempo de Deus.
Queria que vocês pegassem a Bíblia em Gênesis, né, capítulo 2, no versículo 1. Desculpa, 18. Capítulo 2, versículo 18. Comecinho da Bíblia aí, logo no segunda página, Gênesis 2, 18. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Só tem. Não é bom que o homem esteja só. Então isso aqui não é uma coisa que eu estou falando, é uma coisa que está na palavra de Deus. Existe no coração do homem, quando eu falo homem, do homem, da mulher, de toda pessoa, uma necessidade de companhia. Nós não fomos feitos para vivermos sozinhos. Isso é um outro princípio que é para sempre. Nós não fomos feitos para ficar sozinhos. Toda vez que a gente pega a palavra de Deus e a gente proclama a palavra de Deus, existe no nosso meio cura. Talvez você tenha sido até hoje uma pessoa muito solitária. Quando tem algum evento, alguma coisa, você quer ficar isolada. Lá na escola a gente convive muito assim, né, com perfis diferentes de crianças, de adolescentes. E é difícil quando a gente vê um adolescente isolado, né, na hora do intervalo, sozinho lá no canto, passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, ele meio isolado. A gente vai percebendo nele um sofrimento, porque o nosso coração impede a companhia de alguém. Ele quer a companhia de alguém. Então, se você é uma dessas pessoas que quer a companhia de alguém, você tem vontade de se relacionar com alguém, há muito tempo você tem pedido, e parece que só o que chega até você são aquelas curvas de rio, né? Aquelas pessoas que você fala: puxa, não foi isso que eu pedi. Acho que Deus não está entendendo muito bem, né? Eu tenho um sonho, eu tenho algo que eu tinha na minha cabeça. Eu tinha na minha cabeça um tipo de pessoa, mas aparece cada coisa que não é um sonho. Por que acontece isso? Vocês já pararam para pensar por que acontece isso? É só curva de rio, só pessoas assim difíceis que se aproximam de você, e aquele sonho que você tinha de encontrar alguém parece que vai sempre por água abaixo. A pergunta que nós temos que fazer é se eu tenho sido o sonho de alguém, ou se eu tenho sido o pesadelo de alguém, né? Eu estou mais para pesadelo do que para sonho. Se eu sou uma pessoa otimista, se eu sou uma pessoa alegre, se eu sou uma pessoa que se cuida, se eu sou uma pessoa que já tem assim uma certa estabilidade profissional, eu só reclamo, eu sou uma pessoa que nada está bom, ponho defeito em tudo, mal-humorada, talvez ele esteja sendo um pesadelo e não um sonho. Então a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: será que a pessoa que eu estou atraindo porque eu sou o oposto do que eu queria na pessoa? Então é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Se eu sou o contrário, como que eu vou encontrar alguém assim? Vai ser difícil de eu encontrar. Quase certeza que eu não vou achar. Porque eu estou agindo exatamente o contrário daquilo que eu gostaria que chegasse até mim.
uma outra passagem, por favor, pegue Mateus 7. Vocês sabem a história dos 3 porquinhos? Vocês lembram da história dos 3 porquinhos? Lembram da história dos 3 porquinhos? 3 porquinhos que estavam sendo atacados, eles iam ser atacados por um lobo. E cada um começou a construir a sua casa. Um construiu com palha, o outro com madeira, e o terceiro gastou mais tempo e tudo, construiu com pedra, com rocha. E é bacana quando a gente vê algumas historinhas infantis sendo, de certa forma, copiadas, né, por Jesus, né? Foi copiado de Jesus, né? Mateus, então, capítulo 7, acharam aí? Versículo 24. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa, ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Eu me lembrei, né, de uma igreja que o Padre Carlos construiu lá em Rondônia. Ele ajudou a construir uma igreja, e a igreja foi construída em cima de uma rocha enorme, uma rocha bem grande assim. Ele escolheu aquele terreno onde tinha essa rocha, e ele construiu a igreja em cima daquela rocha. Mas nessa leitura, o que é certo nessa leitura? O que vocês acham dessa leitura que a gente acabou de fazer? Algo que é certo, algo que sim, vai acontecer na nossa vida. O que vocês imaginam? Da leitura, dessa pequena leitura que nós lemos agora, o que é certo nessa leitura? Pode falar, gente, fala alguma coisa. O que vocês acham que é certo nessa leitura? Que vai acontecer com certeza. De tudo que vocês leram. Como? A escolha. Tempestade. Se existe uma coisa que é certa nessa leitura, que ela diz para todos nós, a tempestade vem. Vem, gente. Quem é que passa ileso nessa terra, na nossa vida, sem tempestade? Quem está hoje vivendo uma tempestade na sua vida? Levanta a mão. Quem está vivendo uma tempestade? Tem gente vivendo uma tempestade? A tempestade é certa, gente. Ela vem. Só que nós temos uma escolha. Ou a gente constrói sobre a rocha, ou a gente constrói na areia. Talvez você que está aqui hoje e é separado, você não teve a oportunidade lá no passado de fazer uma escolha adequada. Você não escolheu certo. Você não tinha o conhecimento de Deus a respeito das coisas. E você se enganou. Você escolheu talvez segundo a carne, segundo o desejo, segundo a conveniência, e você não conseguiu construir sobre a rocha. E se tem uma coisa que Deus faz, eu gosto muito dessa frase para mim, nossa, Deus, ele não evita as suas más escolhas. Você vai poder, só que ele muda o final se você hoje construir de outro jeito. Se antes você tinha construído de um jeito qualquer,
de qualquer jeito mesmo, você não teve cuidado para construir o teu relacionamento, hoje Deus te dá a oportunidade de construir de outra forma as relações que você tem. Relações de amizade, relações de namoro, relações familiares. Deus quer que você construa sobre a rocha. Faz sentido para vocês? Faz sentido? O que é mais fácil no relacionamento? Porque a gente, às vezes, é como esse porquinho que construiu com a palha, construiu na areia. O que é mais fácil quando a gente começa um relacionamento afetivo? Fala para mim, estou fazendo pergunta. Tudo bem que talvez vocês tenham vergonha de responder, mas pensa então, quando eu conheço uma pessoa, eu me encanto com uma pessoa, eu começo a ter uma relação afetiva com a pessoa, o que é a palha? O que é a areia? O que é mais fácil de acontecer? Eu não sei, mas pelo pouco que eu tenho convivido em comunidade, conversado com pessoas, o que é mais fácil de acontecer é sexo. Quando eu começo uma relação afetiva com alguém, é como se eu grudasse uma ferida com outra ferida, colasse, né? Eu estou carente, a outra pessoa está carente, o mundo diz: prova, é preciso ver se vocês têm química. É isso que o mundo fala. Olha, vocês precisam ver, porque vai que vocês começam mesmo a namorar, ser uma coisa séria, e vocês não têm química. Então é preciso vocês escolherem a palha, é preciso vocês escolherem construir sobre a areia. O que é difícil nas relações afetivas? O que é difícil nas relações de namoro? É construir sobre a pedra, que se chama castidade. A palavra castidade, hoje em dia, é quase um tabu. É quase a gente sempre dizer assim que um casal de namorado não mantém relação sexual. E você é livre. O bonito disso assim é que Deus não te acusa, Deus não te julga. Quem julga e quem condena, a gente sabe que é o demônio. Deus não te julga, não te condena. Ele respeita as tuas escolhas. Ele não evita o que você, de livre e espontânea vontade, quer viver. Só que é certo, as tempestades elas virão. Você tem que ser responsável pelas tempestades que virão. Se a sua casa foi construída, se o seu relacionamento foi construído de um jeito fácil, quando as tempestades vêm, você não vai ter base para aguentar as coisas que acontecem. O difícil é a castidade. O difícil é você ter uma proposta diferente de namoro e de tudo mais. Talvez isso para vocês, para alguns aqui, seja um absurdo. E talvez pela vida sexual ativa que você tem, ou teve, ou tem, você fala: nossa, eu não dou conta disso que ele está falando. E é verdade, você não dá conta. Você não dá conta, se não for pela graça de Deus, pela força do Espírito Santo. Abra talvez um pouquinho a sua mente para receber uma semente de que é possível viver a castidade, construir de forma sólida um relacionamento na pedra. E eu também, isso tudo não parte de mim. Vocês estão no grupo de oração da Igreja Católica. A Igreja Católica diz
que é preciso ser casto, ter relacionamentos de castidade. Talvez vocês, alguns pais aqui, até incentivem, ou façam a vista grossa, ou achem que tudo bem, aquela relação que o filho e que a filha têm aberta, talvez até na própria casa. Só que não é possível depois reclamar das tempestades que virão, porque elas virão. Quer dizer então que tudo se resume a sexo. Se eu faço sexo, eu não vou ser abençoado por Deus. Se eu sou casto e não faço sexo, eu vou ser abençoado por Deus? Não. Deus não é desse jeito. Deus não é desse jeito. Deus te dá liberdade, o livre-arbítrio. Só que Ele também te dá uma receita. A receita está ali na Bíblia. O que dá para você construir de relacionamento e o que você não dá para construir de relacionamento. Se você pegar de novo, pega de novo, está aberto aí Mateus 7, 24. Eu não sei, mas assim, se sexo fosse sinal de felicidade, eu acho que eu tinha alguns dos amigos mais felizes do mundo. Eu tinha alguns dos amigos mais realizados na vida deles. E eu sei a angústia que eles passam, eu sei o vazio que eles vivem. E não é porque eles acham que Deus vai castigar, porque eles nem acham que é pecado. Eles não têm essa mentalidade, essa moral cristã, não é nada disso. Talvez esteja pensando, nossa, deve ser amigo do Paulo, deve ser aquelas pessoas bem religiosas, que acham então que é pecado mesmo, então por isso que eles sofrem. Eles não têm essa questão da moral cristã. Eles não acham que estão sendo afetados por Deus, eles não acham isso. Só que um deles me fala, ele fala assim, olha, depois que eu conquisto uma mulher, eu não quero nunca mais vê-la. Eu já quero passar para a próxima, e para a próxima, e para a próxima. Por que esse vazio? Porque tem um espaço no nosso coração, vocês sabem, só será preenchido por Deus e não por outra coisa. Tem uma história que eu gosto muito, ela me acompanha há muito tempo. Eu gosto demais, dessa história, até porque eu nem sabia que era uma história que deu origem àquele livro lá, As 1001 Noites, que é a história da Sherazade. Vocês conhecem a história da Sherazade? Tinha um sultão, e o sultão era casado com uma mulher lá muito bonita e tal, e ela traiu o sultão. E ele descobriu que ela estava traindo ele. E ele manda matar. Mesmo amando muito a mulher, ele manda matar a mulher. Não tinha lei da pena, naquela época, o sultão ficou livre. E mais que isso, ele escolhia dali para frente uma jovem daquele reino, levava para a noite de núpcias, e lá na noite de núpcias, depois que ele mantinha a relação sexual, antes de amanhecer, ele matava aquela mulher. E assim foi acontecendo. O reino apavorado com aquela matança de jovens que ele escolhia, uma mais bonita que a outra, mas quando estava amanhecendo, ele matava. E Sherazade, ela se candidata a casar com o sultão. E o pai dela quer
tirar essa ideia dela, diz que não, imagina, você vai morrer. Ela fala, não, pai, eu tenho um plano. E é claro, o sultão se apaixona por ela, porque era uma mulher muito formosa, muito bonita, e o sultão leva ela então para o quarto, para as núpcias deles, e ela começa a contar uma história para ele, antes deles manterem relação sexual. E ela começa a contar uma história, e ele vai amanhecendo, e a história está ficando cada vez mais interessante, e quando amanhece, que ele percebe que amanheceu, porque aquela conversa, aquela história estava fascinante, e ela não termina a história, e ele então não mata, porque ele quer continuar escutando na noite seguinte, e ela continua contando a história para ele na noite seguinte, e vai até o amanhecer, e assim vai acontecendo, até que ele se apaixona por ela de verdade, e não mais mata, e começa a confiar nela, porque tudo se resumiu, começou no diálogo. Eu acho bonito essa história, porque quem conta até um pastor, ex-pastor, e ele fala assim que é possível a Maria ter sido Jesus ter sido gerado em Nossa Senhora, porque o Verbo se fez carne. Então não foi uma penetração pelos canais normais, foi pelo ouvido, né? Nossa Senhora recebeu a palavra de Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E toda vez que as relações elas começam na carne, é como uma palha, muitas vezes, né? Elas se dissolvem, elas se acabam, é rápido. O sexo é importante no casamento? Com certeza, com certeza. Eu e a Mariana, nós nos conhecemos há 25 anos atrás, mais ou menos, e a gente, eu morava fora da cidade, eu morava em Londrina, ela morava em Assis, e eu ia final de semana para lá. Tudo que é importante para nós também é importante para Deus. Vocês podem ter certeza disso. Tudo o que para nós é importante, para Deus muito mais. Então eu comecei lá atrás a fazer uma listinha do que eu queria para minha namorada, como que eu queria minha namorada. E eu ia, atravessava a minha casa, hoje eu falei para a Mariana, né? Eu atravessava uma distância tão grande, na época eu não dirigia, não tinha carro, não tinha moto, eu atravessava o calçadão de Londrina inteiro, de uma ponta a outra, para ir numa igreja, santuário de Schoenstatt, né? Na Nossa Senhora, um santuário bonito, assim, lá em Londrina, e eu ficava lá, com essa lista de coisas que eu queria. Eu queria ser específico para Deus, né? Eu queria sim. Eu falava tudo. Mas quando eu chegava lá na igreja e tinha uma imagem de São José, eu falava para São José: caramba, o senhor soube escolher mulher, né? Se teve alguém que soube escolher, foi o senhor. Então me ajuda a escolher uma mulher também. E quando eu fui para Assis e eu conheci a Mariana, eu tive certeza que era ela, que Deus, que estava ali na minha lista, né, de coisa que eu queria. Mas tinha um problema, ela estava namorando. Eu falei: nada que não se resolva, né? Nada que não dê um jeito. Então a gente eu comecei, né, a mandar bilhete, na época tinha bilhete, escrevia música, né, um pedaço de música, entregava algumas músicas, assim, a gente participava de grupo de jovem e tal. Então a gente participava do grupo de jovens, estava ali no muro, eu falava: vou dar uma
desligada, vamos ver se eu jogar isso, se pega. Aí ela viu que eu estava interessado, veio falar comigo, ela falou assim, sabe o que é? Eu amo o Toninho, né? Eu não desisti. Eu falei, bom, não está dando certo ali, eu vou atacar de outro jeito. Vou lá falar com a mãe dela, conversar, fazer amizade com a mãe dela. E conquistei a mãe dela, graças a Deus foi uma conquista boa. Então, quando eu ia final de semana para lá, eu sabia que a mãe dela estava me esperando com um bolo à tarde, tipo sábado à tarde, ela podia passar lá, que a mãe dela tinha feito um bolo com café para me esperar. E eu chegava, já entrava pelo lado da casa assim, ela no fundo, e a mãe dela, oi Paulo, como foi a semana? Eu sentei, eu sentava lá com a mãe dela, aí de repente a mãe dela falava assim, Marianinha, vem comer um bolinho com o Paulo. E ela estava na sala do namorado. Eu não sei como o cara aguentou, né? Eu não sei como o cara aguentou. Se fosse eu, não sei se aguentava, né? Essa ousadia, né? Mas eu investi em algo que eu senti que era de Deus para mim. Eu investi em algo que eu tinha vontade de experimentar através de uma intimidade que eu estava tendo com Deus. Então eu queria pedir para vocês que querem alguém, vocês que estão buscando alguém, que vocês fossem específicos, detalhistas com Deus, sem colocar num papelzinho, uma listinha, todas as coisas que você quer nessa pessoa: altura, peso, cor do cabelo, cor dos olhos, profissão, o que mais? Se é uma pessoa de Deus, se é uma pessoa que reza o terço, se é uma pessoa que vai na missa, se é uma... Coloca tudo nessa lista, põe lá nessa lista. Depois que você preencheu uma listinha, sei lá, 10, 12, 15 coisas que você quer, seja específico com Deus. Você vira a lista. Então escreve do lado as coisas que você quer. Atrás dessa lista, você coloca aquilo que são propósitos teus para merecer para a pessoa. Eu quero aquilo, Senhor, mas eu quero merecer essa pessoa, e eu vou cuidar mais da minha aparência, eu vou fazer exercício, eu vou estudar melhor, eu vou parar de ser preguiçosa, eu vou ter intimidade contigo, Senhor. Eu quero ser teu amigo, Senhor. Eu não vou faltar mais na missa, Senhor. Eu vou rezar um terço por dia por essa pessoa, que eu quero merecer essa pessoa, Senhor. Porque a gente às vezes quer, mas não faz nada para poder ter. Mentira? A gente sonha, a gente quer. E você que é casado, que está aqui, Silvano, cadê teu marido, Silvano? Cadê teu marido, Silvano? Vocês que são casados, que estão aqui, escreve assim: olha, eu vou escrever então o que eu gostaria da minha esposa. Eu gostaria disso. Eu gostaria do meu esposo que ele fosse assim. Vira a lista e coloca propósitos de você como homem, como mulher. O que você vai fazer para merecer que o seu marido, que a sua esposa se torne aquilo lá? Você que é separado, que está aqui, você que por algum motivo uma grande tempestade na sua vida aconteceu e desmoronou tudo no relacionamento que você tinha construído, sabe o que é que tem as coisas ruins de bom? Sabe o que é de pior que existe, mas que é bom? Sabe? Ela passa.
as coisas ruins passam. Sabe o que é que tem de coisa boa, boa demais, mas que é ruim? Também passa. Então, se hoje você está passando uma situação difícil, terrível, de solidão, e você quer mudar essa história, comece a construir isso diferente. Se aproxima das pessoas, não pela carne, não no impulso. Começa as relações de amizade. Eu pedi autorização para falar isso, né? Eu vou contar essa última história, né? Esse ano de 2014, 2018, é a última história, tá? Da hora. Eu fui surpreendido por um pedido de namoro, né? Da minha filha menor, né? Um cara de 18 anos bateu lá na porta da minha sala e queria pediu, né? Na verdade ele entrou, uma historinha meio sem nada assim, né? Queria falar isso com o senhor, não. Eu falei, tá bom, pode fazer, legal, eu te incentivo, vai lá, pode fazer. Aí ele não saía, eu falei assim, daí? Aí ele pegou e falou assim, não, eu vim aqui para falar uma outra coisa. Eu falei, que coisa? Ele falou assim, é que eu estou gostando da sua filha, né? E ela é uma pessoa assim, foi falando um monte de coisa de qualidade dela. Eu quase dei um abraço dele, um beijo, mas falei, nossa, que cara de visão, né? Esse é um cara de visão, né? Mas me segurei ali, né? Clamando o Espírito Santo para ver o que eu ia falar, né? O Espírito Santo me ajuda. Porque eu achei que eu ia passar por isso, mas não ia ser assim, né? Tão rápido. Aí eu falei para ele assim, olha, nós temos um combinado, eu e ela. Nós já fizemos um combinado. Ela falou, eu sei do combinado. Eu falei, se você sabe do combinado, por que você está pedindo a mão da namoro? Não, é que ela vai fazer 14 anos, né? Eu tinha 13, ela falou assim, eu sei que ela vai só poder namorar com 15 anos, mas eu queria esperar, né? Eu queria já guardar lugar, né? Aí eu falei para ele assim, eu acho que depende dela. Você começar a ser amigo dela, a querer se relacionar com ela. Você pode ir lá em casa se você quiser. Você pode. Só que ela não está preparada para beijo e nem para ver ela beijando, né? Eu não estou preparado ainda psicologicamente, não. E foi muito legal, porque eles perceberam todo aquele negócio no começo, né? A gente via eles lá conversando e tal, meu coração ficava apertado, né? Mas foi dissipando. Aquele negócio não precisou beijar, eu acho que não beijou, né? Espero, né? Eu espero. Mas percebe que tem certas coisas que a gente precisa dar tempo para acontecer, porque por si só o tempo vai nos mostrando se é ou não para nós aquela situação. Graças a Deus, eu não ia falar isso agora, mas é só para finalizar. Eu e a Mariana casamos sem ter relação sexual. Nós somos melhores ou piores que as pessoas? Não. Eu só acho que foi uma pedrinha a mais que a gente colocou lá para a gente hoje, diante das tempestades, poder aguentar tantas tempestades que vêm. E mais, eu acho sim, e tomo posse da bênção que são os nossos filhos, não é? Olha lá, o menino bonitão lá, ó. Eu tomo posse dos nossos filhos como bênção de Deus, porque eu sei que eles são diferentes. De vez em quando eles deixam de lavar a louça, de vez em quando eles deixam de fazer alguma coisa lá, deixam as coisas bagunçadas, não acordam na hora que tem que acordar, mas eles são diferentes de muitos outros jovens. Claro, o pai sempre ama mais o seu filho, e é sempre os melhores.
mas os nossos são, não são? Eu acho que é graça de Deus, é bênção de Deus. Eu estou disposto, quando vocês fizerem a lista de vocês, eu não estou brincando, não, faz a lista. Tadeu, faz a sua lista, Tadeu. Viu? Gi, faz a sua lista, Gi. O que você quer? Coloca na sua Bíblia. Coloca na sua Bíblia. Tem um livro na Bíblia que chama Tobias. É um livro de 5 páginas. Tobias. Põe nesse livro de Tobias. O meu celular, se tiver como anotar, aí anota. Meu celular é 99708-0212. Por que eu estou dando meu celular? Eu quero fazer um grupo com as pessoas solteiras aqui do grupo ou de outros lugares. Quero estudar esse livro de Tobias com vocês. Quero fazer um estudo do livro de Tobias. É muito rápido. 2, 3 encontros e a gente faz. Mas com o pretexto de fazer, muitas pessoas que são solteiras aqui não sabem que são solteiras, podem se conhecer. Pode começar um novo relacionamento com Deus. Então, só manda um WhatsApp para mim dizendo: eu quero participar desse estudo do livro de Tobias. Coloca lá a tua listinha no livro de Tobias, manda um WhatsApp para mim que você quer participar, e nós vamos fazer um grupo dos que estão atrás do seu sonho, do seu projeto de vida, da sua família. Amém? Rafa, isso, Rafa. Faz a listinha hoje, já. Olha quanta menina ali, ó. Olha, gente. É desigual. Não é a mesma coisa de homem e de mulher. Mas se você tem um sonho e é importante para você, Deus vai fazer acontecer. Amém? Vamos cantar, vamos pedir a Deus desde já para inspirar as qualidades que você vai colocar lá nessa listinha, mas também os propósitos de você merecer essa pessoa. Você casado, faz também. Faz uma listinha do que você espera. Viu, Dani? Faz uma listinha, Dani. O Faísca, eu queria que o Faísca fosse assim. Mas para conquistar isso, eu tenho o propósito de parar de fazer tal coisa. Amém? Vamos cantar.